Descubra o propósito de Deus para as suas lutas diárias. Oração da manhã. Obrigado, Senhor. Chega um momento em que o controle se torna pesado demais para carregar. Chega um dia em que a força, sozinha, não consegue resolver o que o Espírito precisa entregar. Meus amigos, esse momento não é derrota. É o começo da confiança. Lembrem-se, quando tudo parece incerto, Deus continua certo. Quando tudo mais falha, o propósito dele permanece firme. Não existe caos que esteja fora do seu comando. Não há fardo tão emaranhado que a sua sabedoria não possa desfazer. Quando a vida parece feita de 1000 peças em movimento, é Ele quem as mantém no lugar. Você talvez não veja como Ele organiza o invisível, mas a ordem dele funciona mesmo quando a sua falha. Entregar tudo nas mãos de Deus não é fraqueza. É sabedoria. Significa aceitar que a sua compreensão tem limites, mas o poder dele não. Significa descansar o seu coração onde a autoridade dele jamais se abala. Quando você entrega as suas batalhas, os seus medos e os seus resultados, você não está desistindo. Está dando espaço para Deus agir. A rendição não encerra o seu esforço, meus amigos. Ela encerra o seu cansaço. Ela substitui o esforço humano pelo fluir divino. Troca o pânico pela paz. Troca o medo pela fé. No Salmo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse versículo revela a ordem da fé. Primeiro você entrega, depois você descansa. Quando você entrega, coloca tudo sob a autoridade dele. Quando confia, permite que o tempo de Deus assuma o controle. E então ele alinha o resultado à sua vontade perfeita. Pense em um capitão guiando um navio por correntes invisíveis. A água pode parecer calma na superfície, mas lá embaixo movimentos poderosos mudando direção e ritmo. Ele não pode mudar a corrente, mas ajusta as velas para seguir com ela. Ele estuda o fluxo em vez de lutar contra ele. É isso que significa colocar tudo nas mãos de Deus. Você deixa de lutar contra cada curva e passa a se mover conforme a direção dele. Quando a sua vontade se alinha à dele, a paz substitui o pânico. Mesmo sem prever o que vem a seguir, você pode confiar naquele que guia o seu curso. O controle de Deus vai mais fundo do que aquilo que os olhos podem ver. As mãos de Deus nunca tremem. Elas são firmes em verdade, constantes em misericórdia e fortes em amor. Essas mãos carregam o seu começo, o seu meio e o seu fim. Elas escreveram o seu nome antes do tempo existir, e o sustentarão muito depois que as suas batalhas terminarem. Deus não solta o que segura, não esquece o que forma, e nunca abandona o que lhe pertence. Hoje quero mostrar a você como descansar, confiar e andar com coragem. Quando tudo na sua vida está nas mãos de Deus. Vou também fazer uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Então fique comigo até o fim e abra o seu coração para receber as bênçãos desta oração. Agora, observe esta verdade profunda. Rendição não é perder o controle, é transferi-lo. Meus amigos, quando você coloca tudo nas mãos de Deus, não está largando o que mais importa, mas colocando no lugar mais seguro que existe. Você não está abandonando a luta, está apenas mudando quem a lidera. A sua rendição não é uma retirada, é uma estratégia. Porque, quando algo repousa nas mãos de Deus, sai dos limites da capacidade humana e entra no alcance da autoridade divina. A mente humana costuma resistir a esse tipo de entrega. Fomos treinados para consertar, segurar, administrar. Acreditamos que a paz virá quando resolvermos tudo. Mas a paz só chega quando confiamos naquele que pode resolver. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você entrega as suas obras ao cuidado dele, ele estabiliza a sua mente. Você para de repetir o problema e começa a descansar na promessa.
Você deixa de repetir o que deu errado e passa a lembrar quem continua reinando. Rendição não é ausência de esforço. É o alinhamento do esforço sob a autoridade de Deus. Pense no rei Uzias. Ele começou o reinado jovem e humilde. Enquanto buscava o Senhor, tudo o que fazia prosperava. Construiu cidades fortes, protegeu seu povo e ganhou fama por sua sabedoria. Mas chegou um dia em que o sucesso substituiu a rendição. Ele confiou mais na força da própria mão do que na voz que a guiava. Entrou no templo para fazer o que apenas os sacerdotes podiam fazer. Aquele momento mudou sua vida. A lepra apareceu em sua testa, e sua força virou vergonha. Não foi apenas punição. Foi um lembrete. O mesmo Deus que lhe deu vitória exigia dependência. A queda de Uzias nos ensina que controle sem rendição sempre desaba. O que começa com oração deve permanecer em oração. Toda batalha começa e termina melhor nas mãos de Deus. Rendição não é silêncio. É parceria. Você não está fugindo da responsabilidade. Está convidando o reforço divino. Quando você entrega a situação a Deus, Ele devolve sabedoria que você nunca teve. Você começa a agir com calma, e não com caos. Passa a enxergar opções onde antes via muros. A rendição traz clareza. Ela dissipa a névoa que o orgulho cria, e abre o caminho que o medo tenta fechar. O Salmo 9, versículo 10 diz: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. A confiança começa onde o entendimento termina. Quando a mente não consegue ver saída, o coração deve lembrar o nome dele. Ele nunca abandona quem o busca. Ele nunca falha com quem entrega o fardo a ele. O nome dele garante o que os seus olhos não podem confirmar. O controle pode e parecer seguro, mas é pesado. Cansa sem progresso. Enche as noites de ruído e os dias de tensão. Quando você solta o que não pode controlar, volta a respirar, passa a ouvir o Espírito sussurrar soluções que antes não via. A rendição silencia o pânico, clareia a confusão, tira o peso dos ombros e o coloca em mãos que nunca falham. Quando Pedro lançou as redes depois de pescar a noite toda, ele havia fracassado no que sabia fazer melhor. Entendia da água, entendia do tempo. Mas naquela noite, a habilidade não bastou. Então Jesus disse para tentar de novo, em outra direção. Pedro obedeceu sem lógica. Rendeu a própria razão à palavra de Deus. E a rede transbordou. É isso que acontece quando a obediência substitui a ansiedade. Os milagres começam onde a rendição começa. Meus amigos, o que você entrega a Deus não desaparece. Multiplica. Quando você agarra, encolhe. Quando você solta, cresce. Os seus planos, seus relacionamentos, suas ideias, sua paz, todos se expandem quando colocados sob o cuidado dele. Nada entregue a Deus volta vazio. Nada deixado em suas mãos permanece comum. Muitos oram pedindo paz, mas continuam agarrados ao controle. Isso nunca funciona. A paz não pode morar ao lado do pânico. É preciso escolher um. Escolha a paz, soltando o controle. Cada vez que você se rende, o céu se alinha à sua obediência. Cada vez que você solta, a graça aumenta. O seu espírito se aquieta. A visão se torna clara. A energia é renovada. Quando Abraão levantou Isaque, não sabia o que aconteceria depois, mas confiou na natureza de Deus, mais do que no próprio entendimento. E a provisão veio do invisível. Esse mesmo princípio vale para nós hoje. Quando soltamos o que não podemos prever, Deus revela o que não poderíamos imaginar. Ele nunca toma algo que você lhe entrega, sem transformá-lo para o bem. Vamos agora refletir sobre como confiar em Deus quando o resultado é incerto. Meus queridos amigos, a rendição é poderosa, mas é a confiança que a mantém viva.
Uma coisa é colocar algo nas mãos de Deus. Outra, bem diferente, é deixar lá. Muitos entregam através da oração, mas depois pegam de volta através da preocupação. A verdadeira confiança começa quando você deixa no lugar onde colocou. A confiança diz: talvez eu não saiba como, mas sei quem. Talvez eu não entenda o caminho, mas conheço aquele que anda comigo. A fé começa com a rendição, mas cresce através da confiança. Confiar em Deus não é prever o método, é acreditar no motivo. Você pode não entender o processo, mas pode confiar no propósito. Cada demora tem um sentido. Cada porta fechada traz misericórdia. Cada momento invisível ainda está sob o olhar dele. Por isso, o Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele com paciência. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Quando você descansa nele, deixa de correr atrás de comparações. Para de medir o seu ritmo pelo progresso dos outros. Passa a entender que o tempo de Deus não pode ser apressado nem revertido. O que Ele guarda para você ninguém pode tirar de você. A confiança se manifesta na atitude. Ela não é passiva. Não é apenas quietude sem foco. É paz em movimento. É a calma firme que continua caminhando, mesmo quando o entendimento é pequeno. Quando a confiança está enraizada, você para de negociar com o medo. Para de tentar explicar a fé à dúvida. Você começa a andar com segurança, a se firmar na verdade, mesmo quando tudo parece incerto. Pense em Ruth. Ela não tinha nenhuma garantia quando deixou sua terra natal. Seu marido havia morrido. Seu futuro era incerto. Mas ela confiou no Deus de Noemi. Ela seguiu, não porque o caminho estava claro, mas porque o coração dela cria. E essa confiança a levou diretamente ao campo de Boaz, onde foi vista, favorecida e elevada pela mão de Deus. A confiança guiou Ruth até o seu destino. E o mesmo Deus continua agindo através da confiança hoje. Ele organiza encontros invisíveis. Alinha as pessoas certas, os lugares certos e o tempo certo. Quando seu coração permanece firme nele. O Salmo 31, versículo 15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Essa verdade muda tudo. O seu tempo não é aleatório. As suas estações não são desperdiçadas. Deus segura o relógio da sua vida. Ele nunca chega cedo demais. Nunca chega tarde. Trabalha com precisão, não com pressa. Quando você lembra que o seu tempo está nas mãos dele, para de temer o que vem pela frente e de reviver o que ficou para trás. Você passa a viver firme e não abalado. Confiar em Deus não é ignorar a realidade. É permitir que a verdade vença o medo. A fé não nega que a dor exista. Declara que a dor não terá a última palavra. Quando você confia, começa a enxergar além do visível. Percebe as impressões digitais de Deus nos dias comuns. Encontra consolo em pequenos detalhes que os outros nem notam. É assim que a paz cresce. Não vem da perfeição, mas da percepção. Quanto mais você percebe a mão de Deus, menos sente necessidade de controlar tudo. A confiança disciplina as emoções. Impede que você reaja a cada atraso. Ensina sua alma a ser paciente sob pressão. Mostra que o silêncio não é ausência. E que esperar não é punição. Quando você confia, permanece firme. Não corre atrás de respostas passageiras. Não se desespera quando portas se fecham. Aprende a esperar o tempo certo de Deus. Porque o que Ele libera na hora exata permanece. Quando José estava preso, seu sonho parecia ter acabado. Ele não tinha culpa, mas foi esquecido. O que ele não via era que Deus estava preparando um trono durante aquele tempo de espera. Se José tivesse fugido antes, teria perdido o propósito. Mas a confiança o manteve firme, até que a estação mudou. E quando o momento chegou, Deus abriu a porta.
e ninguém pôde fechá-la. É isso que acontece quando você confia além do que enxerga. Você não está sendo atrasado, está sendo preparado. O Salmo 56, versículo 3 diz: Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Isso é mais do que consolo. É instrução. Quando o medo se levanta, a confiança precisa falar mais alto. Quando a ansiedade sussurra, a fé deve responder. Você não pode impedir o medo de aparecer, mas pode decidir quem tem a última palavra. O medo fala sobre o que pode acontecer. A confiança fala sobre quem continua no controle. A confiança o leva aonde o medo não consegue ficar. Meus amigos, muitos confundem esperar com fraqueza. Mas esperar com fé é o ato mais forte que alguém pode fazer. Significa acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando você não pode ver. Significa saber que a obediência de hoje encontra a oportunidade de amanhã. A confiança é a ponte entre a oração e a promessa. Sem ela, o coração vive inquieto. Com ela, o espírito encontra paz. Veja como Davi lidou com a incerteza. Ele foi ungido rei, mas viveu como fugitivo. Escondeu-se em cavernas enquanto carregava uma coroa no futuro. Poderia ter tomado o trono à força, mas confiou nas mãos de Deus. Ele disse no Salmo 27, versículo 14: Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Isso é o som da confiança. Não vou apressar o que Deus está preparando. Não vou me mover antes da palavra dele. Essa paciência protegeu Davi da própria ambição. Porque o trono conquistado cedo demais vira fardo. Mas o trono recebido através da confiança se torna bênção. A confiança é guardiã da paz. Impede que você construa planos que Deus não aprovou. Evita que lute batalhas que Ele nunca pediu. A confiança ensina quando falar e quando calar. Mostra quando agir e quando descansar. Cada dia que você confia, está plantando fé que dará fruto no tempo certo. Nada feito em confiança será desperdiçado. Talvez hoje você sinta que a situação parou. Você orou, obedeceu, e ainda espera. Amigos, confie novamente. Confie mais fundo. Não permita que o tempo convença de que Deus se esqueceu. Ele nunca se atrasa. Está apenas construindo algo além da sua visão. E quando estiver pronto, virá com paz, não com pressão. Quando chegar, você entenderá que esperar foi proteção. Mantenha o coração firme, as mãos erguidas, a mente fixa. Porque, quando você realmente confia em Deus, descobre que o resultado nunca sai das mãos dele. Tudo continua seguro nas mãos que o criaram, o redimiram e o sustentam. E quando você confia nessas mãos, você nunca cai. Agora, vamos refletir sobre como vem a paz. Quando você permanece nas mãos de Deus, meus amigos, a paz não é a ausência de problemas. É a presença da confiança. Você pode estar no meio da confusão e ainda assim permanecer calmo. Quando sabe quem o segura. A mesma mão que formou as estrelas segura a sua alma. A mesma mão que abriu os mares guarda a sua mente. Quando a paz reina dentro de você, as tempestades perdem a força. Quando a confiança está em Deus, o coração para de correr atrás do controle. A paz não é encontrada na fuga, mas na rendição. Muitos tentam construir paz mudando pessoas, controlando o resultado ou fugindo de conflitos. Mas a paz começa por dentro, não ao redor. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma certeza perfeita. Quando a sua vida descansa nas mãos de Deus, nenhum ruído externo pode anular a calma interior. Quanto mais você entrega, mais a paz se expande. Quanto mais confia, mais profundo se torna o descanso. A paz é força sob controle.
É a fé respirando calma em lugares incertos. Você não pode fingir paz. Não pode forçar paz. Só pode recebê-la quando deixa Deus no comando. A mente não consegue sustentar paz enquanto se agarra ao controle. A paz vive onde existe rendição. Ela cresce onde a confiança criou raízes. É protegida pela mesma presença que o sustenta nos seus momentos mais fracos. Pense na mulher do frasco de alabastro. Ela entrou em uma sala cheia de críticas e julgamentos. Seu ato de adoração foi mal interpretado, mas ela não se explicou. Ela quebrou o frasco e derramou tudo diante de Jesus. Aquilo foi rendição, pura e simples. E, naquele instante, a paz encheu o ambiente. Enquanto os outros falavam, ela descansava. Enquanto os outros discutiam, ela adorava. Ela sabia que tudo o que tinha estava mais seguro nas mãos dele. A paz segue aquele que entrega tudo a Deus sem hesitar. A paz não é frágil. É firme. Permanece estável quando o chão treme. É construída sobre a verdade, não sobre a emoção. O João 14, versículo 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece um conforto que expira. Deus oferece uma paz que permanece. A paz do mundo depende de condições. A paz de Deus depende de conexão. Fique perto dele, e a paz ficará perto de você. A presença dele é o âncora que firma o coração, que se rendeu à sua vontade. Quando a paz governa, a perspectiva muda. Você para de reagir a coisas pequenas. Deixa de dar poder a cada medo. A paz ensina a pausar, a ajudar você a esperar sem ansiedade, a falar sem arrependimento. Mantém o espírito gentil, mesmo quando o mundo é áspero. A paz permite ouvir o Espírito Santo com clareza. Sem paz, tudo soa como ruído. Com paz, até o silêncio soa sagrado. Às vezes a paz é discreta. Não é emoção, nem barulho. Apenas quietude. É a calma que lembra que Deus está perto. É o descanso que sussurra: eu sei quem está no controle. A paz não é algo que se persegue. É algo que se protege. Protege-se com gratidão. Preserva-se com oração. Mantém-se com confiança. A paz não é sustentada por fuga, mas por alinhamento. Fique alinhado com a palavra de Deus, e a paz guardará o seu coração como uma fortaleza. Veja como Maria respondeu. Quando o anjo disse que ela carregaria o Salvador, o mundo dela mudou num instante. Seus planos foram interrompidos, mas o Espírito permaneceu firme. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isso era a paz falando por meio da fé. Ela não exigiu explicações. Aceitou a direção divina. E, nessa aceitação, a paz encheu sua alma. A paz vive onde há rendição. Descansa onde a entrega remove a resistência. A paz não é a recompensa pela clareza, mas o resultado da proximidade com Deus. Quando você permanece perto dele, a paz se torna o seu ambiente natural. Você passa a andar diferente, a falar diferente, a pensar diferente. A mente se aquieta, o coração se firma, as emoções deixam de comandar a fé. A paz o torna estável. Dá foco quando surgem distrações. Dá força quando o cansaço tenta vencer. A paz o carrega por momentos que antes o teriam quebrado. O inimigo não pode roubar uma paz que está enraizada na confiança. Ele pode perturbar sentimentos, mas não pode abalar a fé. Pode sussurrar medo, mas não pode tirar a presença. A paz que vem de Deus não depende do que acontece ao redor, mas de quem vive dentro de você. Isaías 26, versículo 12 diz: Senhor, tu estabelecerás a paz para nós, pois também realizas em nós todas as nossas obras. Esse versículo revela algo profundo. A paz não é algo que criamos.
É algo que Deus estabelece. Você descansa porque Ele reina. Respira porque Ele edifica. Permanece de pé porque Ele sustenta. Há dias em que a paz precisa ser escolhida. Quando os pensamentos puxam em direções opostas, você escolhe a paz outra vez. Quando as vozes trazem confusão, você escolhe a paz outra vez. Quando as emoções sobem, você lembra o coração. Deus está cuidando disso. Isso é a fé falando mais alto que o medo. Cada vez que você escolhe a paz, está resistindo ao caos. Cada vez que mantém a paz, está declarando vitória. Porque a paz é a prova de que você acredita que Deus está no controle. A paz não é fraqueza. É guerra envolta em quietude. Ela silencia a voz da ansiedade. Cala as mentiras da derrota. É o seu escudo espiritual contra o pânico. Ela mantém o coração firme, enquanto Deus termina o que começou. Não troque a paz pelo ruído. Não a venda pela preocupação. Permaneça sob a mão de Deus, e a paz o acompanhará onde quer que vá. Quando tudo parecer incerto, lembre-se, você pode não controlar o resultado, mas pode controlar a resposta. Responda com fé. Responda com gratidão. Responda com paz. Porque tudo que repousa nas mãos de Deus já está coberto. Seu coração, sua casa, sua saúde, seu futuro, todos seguros nas mãos que nunca falham. Quando a paz domina o seu coração, o medo perde a força. Quando a paz guia seus pensamentos, o caos perde a voz. Quando a paz enche sua vida, você enxerga claramente que Deus sempre esteve no controle. Você não está perdendo terreno. Está firme na graça. Não está ficando para trás. Está exatamente onde a paz o colocou. Quando tudo é colocado nas mãos de Deus, nada permanece quebrado. A paz se levanta. A fé cresce. A força volta. O que antes era incerto se torna estável outra vez. Amigos, confiem nas mãos dele. Elas nunca falham, nunca esquecem, nunca soltam. A todos que ouvem estas palavras, vamos agora falar com o Senhor em oração. Ore comigo, ou apenas ouça em fé, para que receba todas as bênçãos desta oração. Ó Deus bondoso e amoroso, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu te honro por quem tu és. Tu és fiel em todas as estações. És o meu refúgio, minha força e minha paz. Governas sobre todas as coisas, e nada escapa ao teu cuidado. Obrigado por me sustentar, quando eu não sabia como me sustentar. Obrigado pela tua orientação que nunca falha, e pela tua misericórdia que nunca se esgota. Obrigado por me segurar perto, quando me senti sozinho. Tu és digno de cada palavra de louvor. Perdoa-me por todos os pecados, conhecidos e desconhecidos. E, assim como me perdoas, também perdoo os outros. Libero toda mágoa e todo peso em tuas mãos. Senhor, coloco minha vida diante de ti hoje. Entrego cada plano, cada medo e cada desejo. Toma o controle dos meus pensamentos, das minhas palavras e dos meus caminhos. Ensina-me a confiar em ti, mesmo quando o caminho não estiver claro. Ajuda-me a permanecer firme, quando tudo ao redor mudar. Pai, coloco minhas preocupações aos teus pés. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver demora, produz crescimento. Onde houver fraqueza, libera força. Descanso na certeza de que estás agindo, mesmo quando não posso ver. Repreendo toda voz de medo. Em nome de Jesus, rejeito todo pensamento de dúvida, desespero ou distração. Recebo a paz que excede todo entendimento. Senhor, dirige os meus passos. Declaro que toda batalha que enfrento pertence a ti. Todo desafio que carrego já está sob tua autoridade. Peço cura onde houver dor, enfermidade ou ferida. Restaura cada área do corpo, mente e espírito.
Deixa fluir saúde, plenitude e força. Em nome de Jesus. Proclamo libertação de toda corrente que me prende. Quebra ciclos que roubam minha paz. Remove pesos que atrasam o meu propósito. Protege a mim e aos meus queridos. Que nenhum mal chegue à nossa casa. Que anjos nos cerquem por todos os lados. Que o teu favor abra portas. Que ninguém possa fechar. Que a sabedoria guie cada decisão. Que o amor marque cada relacionamento. Abençoa o trabalho das nossas mãos. E os pensamentos das nossas mentes. Senhor, ao orarmos juntos agora, sou grato por cada coração que se abre diante de Ti. Estamos em unidade, orando uns pelos outros. Recebemos renovação, restauração e paz. Obrigado por trazer ordem onde havia confusão, esperança onde havia peso. Confiamos em Ti, Senhor, com tudo o que não podemos controlar. Deus poderoso, dependemos inteiramente do Teu poder e do Teu tempo. A Ti damos toda a honra e toda a glória, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder esta oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração abençoou o seu coração, declare amém e compartilhe-a com alguém que precise ouvir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.